Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar aqui de um talento bem versátil da música brasileira. Ele ficou conhecido principalmente como arranjador de grandes discos da MPB, como por exemplo Negro é Lindo do Jorge Ben, Vento Sul do Marcos Valle, o álbum estreia de Van Lins. Era tido como um arranjador de primeira grandeza. E também ele era multi-instrumentista, maestro, e ele lançou um álbum como artista solo em 1972, que não foi bem recebido à época, foi bem esnobado, mas hoje em dia ele é bastante conceituado, esse álbum de estreia dele. Estou falando do Arthur Verocai, um carioca que, como eu falei, enveredou aí, começou aí no contexto da bossa nova, mas depois partiu para a MPB tradicional, foi arranjador de muitos discos e em 1972 ele resolveu gravar um álbum como artista solo, que é essa maravilha aqui. E aqui, essa é uma reedição em CD de um selo britânico, o Mr. Bongo. Tá aqui. E aqui eu vou pegar o encarte. É simples, porém tem algumas fotos bem interessantes das sessões de gravação. O texto que saiu na contracapa do LP original. Então aqui, nesse álbum aqui, é composto de 10 canções. O Arthur Verocai esteve como compositor em todas elas, só que ele não era letrista, né? Então acredito que o letrista aqui, da maior parte delas, era o Vitor Martins, porque das 10 canções ele está presente aqui em 8 delas. 8 são composições, parcerias do Arthur Verocai com o Vitor Martins, que é quem assina esse texto da contracapa aqui do LP original. Uma das músicas é assinada só pelo Arthur Verocai, mas é instrumental, que chama Silvia. E outra, uma parceria do Arthur Verocai com o Paulinho Tapajós, que é dedicada a ela. Então, 10 canções, naquela mistura bem interessante, bem instigante de bossa nova, com música experimental, com jazz também, o jazz está bem presente aqui também, e ritmos africanos também. Então, e mesmo assim, tendo várias referências, e até o rock também tem uma presença marcante aqui, mas mesmo tendo todas essas referências díspares, mantém uma originalidade e uma personalidade muito forte. Aqui as composições, as 10 composições aqui que estão presentes nesse álbum. E o time de músicos que acompanhou o Arthur Verocai aqui nessas gravações é fenomenal. Citar alguns aqui, está constando aqui do encarte. A gente tem, por exemplo, o Robertinho Silva na bateria e na percussão, o Pedro Santos, também chamado de Pedro Sorongo, aqui também na percussão. Ele inclusive lançou um disco em 1968, que eu vou falar dele mais para frente aqui, que chama Krishnanda, mas isso fica para uma próxima oportunidade. Só para constar, esse selo Mr. Bongo também relançou esse Krishnanda do Pedro Santos. Eu falarei isso oportunamente. E temos ainda aqui o Luiz Alves, do Som Imaginário, no baixo. Temos aqui também o Paulinho Trompete no trompete, evidentemente, e o grande Oberdan Magalhães no saxofone e na flauta. Ele que foi um integrante, um dos fundadores da banda Black Rio, que viria a ser formada ainda, nessa época ainda não existia, do clássico álbum Maria Fumaça. Então, os músicos que acompanharam o Arthur Verocai aqui são simplesmente fantásticos, são verdadeiras feras de estúdio mesmo. Porém, sabe-se lá por quê, na época, em 1972, esse álbum aqui foi recebido com uma certa indiferença e até mesmo foi com críticas meio pesadas e que eu considero injustas. Uma das críticas que circulou na época é que o Arthur Verocai, como artista solo, ele era um ótimo arranjador para outros artistas. Eu acho isso bem injusto. E não sei se isso traumatizou o Arthur Verocai a um certo ponto, mas ele só foi lançar
o segundo álbum solo 30 anos depois, ou seja, em 2002, que chama Saudades Demais, no caso. Depois ele ficou um pouco mais prolífico, vamos dizer assim. Em 2006, se não me engano, ele lançou o Encore. E em 2016, 10 anos depois, No Voo do Urubu, que foi considerado até pela revista Rolling Stones um dos 10 melhores discos da década de 10 desse século XXI. Eu devo confessar a minha ignorância, nunca ouvi esses álbuns, eu conheço do Arthur Verocai apenas esse aqui. Esse, que é, como eu falei, uma maravilha. As músicas são de extremo requinte, os arranjos, como era de se esperar, são de extremo bom gosto. Ele que era um arranjador aí para várias figuras proeminentes da MPB, com certeza ia caprichar bastante nos arranjos das suas próprias composições. E ele canta bem, ele tem uma voz agradável de se ouvir também. Mas como eu falei, ele demorou para ser reconhecido. Por que ele foi reconhecido? Algo parecido com o que aconteceu com o Tom Zé. Precisou vir um gringo, alguém de fora do Brasil, para dar valor à obra dele. Assim como o Tom Zé teve o David Byrne como um anjo da guarda, aí, no caso, o Arthur Verocai foi reverenciado por rappers americanos. Já digo de antemão, já que rap não é a minha praia, não entendo praticamente nada. Mas pesquisando aqui para falar sobre esse disco, eu vi que dois rappers conceituados, um é o Little Brother e o outro é o Ludacris, samplearam trechos de canções desse álbum aqui. No caso do Little Brother é Caboclo, a faixa que abre o disco. Também, que é uma faixa bem melancólica, lembra um pouco assim, um estilo até meio Dorival Caymmi um pouco. E depois disso aí sim começaram a elogiar aqui no Brasil o trabalho do Arthur Verocai como artista solo também. É um pouco hipócrita, eu acho até. Por que não fizeram isso lá em 1972, no caso? Tá certo que naquela época era fervilhante de talentos. Só lembrar, em 1972 saiu Vento Sul, do Marcos Valle, como eu falei, no qual o Arthur Verocai também participou como arranjador. E no fim, a gravadora que ele gravou esse disco, era a Continental, preferiu apostar nos Secos e Molhados. Uma aposta comercialmente bem sucedida, evidentemente, e artística também. Não vou, de maneira alguma eu vou falar mal dos Secos e Molhados, porque os dois álbuns deles com Ney Matogrosso são simplesmente geniais. Mas eu creio que a Continental poderia ter dado um pouco mais de atenção aqui ao Arthur Verocai e a divulgação desse álbum dele aqui de 1972. Mas tudo que é bom, uma hora, tudo que tem qualidade, uma hora essa qualidade é reconhecida. No caso dele demorou cerca de 30 anos para isso acontecer, mas aconteceu. Hoje em dia, o Arthur Verocai ele voltou a ser requisitado como arranjador, inclusive Ana Carolina requisitou o serviço dele como arranjador, e o Marcelo Genesi, que são artistas contemporâneos, no caso, também chamaram o Arthur Verocai para cuidar dos arranjos dos seus álbuns, no caso. E o que eu posso dizer é que o tempo fez justiça a esse artista aqui, como eu falei, de múltiplos talentos, bastante versátil, e que parece que agora vai ter uma carreira um pouco mais prolífica e não vai ficar tanto tempo sem gravar alguma coisa, espero. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.